Oi, tudo bom? Meu nome é Bruno Cazu e eu vou estar falando um pouco sobre o ataque 51 blockchain e a ideia por trás e como ele funciona mais ou menos e o que eu vou propor na parte de simulação. Primeiramente, eu vou falar o que é um blockchain, né, que é um conjunto de redes descentralizadas que armazenam transações em blocos encadeados. Então, o que seria isso? É como se a gente tivesse, por exemplo, uma rede de blocos digitais distribuída entre as pessoas. Em cada pessoa vai ter meio que uma repetição do conjunto inteiro, basicamente. Trazendo mais para o mundo real, a gente pode trazer, por exemplo, sei lá, um jogo em que uma pessoa vai ter um caderno e todas as outras vão ter o mesmo caderno. Então, tipo, se alguém escrever alguma coisa em um dos cadernos, as outras pessoas vão ter que repetir o mesmo processo para que a gente tenha uma conformidade no que está escrito. É isso que acontece com blockchain. Isso, querendo ou não, vai trazer um pouco de segurança e garantindo, assim, pela imutabilidade de todos os dados. E o que seria o consenso? O consenso é um mecanismo que permite que os nós, no caso as pessoas, definam exatamente o que exatamente é uniforme entre o blockchain. Então, basicamente, é como se fosse um conjunto de regras estabelecidas pelas pessoas, por assim dizer. E o que seria o risco do controle majoritário? Basicamente é quando uma pessoa, por exemplo, em uma votação, se ela detiver 51% do poder, ela basicamente ela consegue ter controle total, porque ela tem controle mais da metade do poder, né? Então ela basicamente consegue fazer o que ela quiser, e isso, querendo ou não, vai trazer uma série de problemas pro nosso blockchain. E como seria um desses ataques? Seria o ataque 50%, que na verdade é o ataque da concentração de um indivíduo ou grupo no controle majoritário da rede. É, Basicamente, assim, ele vai ter o poder de recriar blocos, ou criar blocos falsos, conseguir utilizar uma mesma moeda mais de uma vez, é, ou ainda ele tem o poder, querendo ou não, de abalar a confiança das pessoas, né, no blockchain. Trazendo mais esse lado de vulnerabilidade, a gente tem a ideia que, tipo, quanto menos confiante um conjunto vai ser, mais valorizado ele é tendencioso a ser, basicamente. Então, por causa dessa quebra de confiança, meio que o dinheiro acaba perdendo seu valor. Agora a gente vai falar um pouco sobre os impactos de ataque, que a gente dividiu eles em três partes importantes aqui, que é o gasto duplo, a censura de transações e a quebra de confiança. Eu vou estar explicando posteriormente cada um desses e exatamente o que eles são. Primeiramente falando sobre o gasto duplo, que é quando uma mesma pessoa consegue usar a mesma moeda mais de uma vez. Basicamente, ele consegue reverter meio que ele consegue trazer de volta o dinheiro que ele hipoteticamente usou. Como é que isso funciona? O atacante ele envia moedas para uma pessoa, mas em paralelo uma versão falsa da cadeia onde essa transação não existe. Então, quando a cadeia falsa é aceita, o atacante acaba recuperando todas as moedas, porque ele criou uma transação que é um processo em que essa transação na verdade não existiu. Ele fez a transação e o dinheiro acabou voltando para ele. Agora, sobre a censura de transações. Já que ele tem um poder majoritário, ele consegue meio que definir o que exatamente vai ser aceito ou não no bloco, ele consegue reescrever de acordo com as suas preferências. Então, ele basicamente tem controle total sobre o que é sobrescrito ou sobre o que é escrito dentro do blockchain. Falando agora sobre a quebra de confiança, né? O que seria a quebra de confiança? Que é um dos alicerces do blockchain. É, que, querendo ou não, a quebra de confiança vai causar uma grande desvalorização, muito por causa da falta de segurança que essa moeda tem. Então, isso acaba causando uma queda
no valor dela. Um exemplo que a gente tem é o Ethereum Classic em 2019 e 2020, que foi um caso que a moeda acabou perdendo seu valor muito por causa da falta de segurança que as pessoas tinham nela. Agora, como a gente pode meio que reverter esses processos ou ir contra esses processos de ataque? Um deles que a gente tem é o Proof of Work, que a ideia é usar algoritmos de mineração resistentes a máquinas específicas, que são esses ASICs aqui. Basicamente, são meio que algoritmos que lutam contra a máquinas especializadas no processo de mineração. Ou ainda, a gente pode ter a incentivação de descentralização da mineração. Então a gente tenta dividir o máximo a mineração entre as pessoas e não permitir que uma mesma máquina consiga fazer minerações muito fortificadas, por exemplo. Outro exemplo que a gente tem é a mitigação por Proof of Stake. O que seria o Proof of Stake? A ideia dele é basicamente que o poder vem da quantidade de moedas apostadas. Então, as defesas incluem penalizar quem tenta trapacear ou limitar o tamanho das apostas ou incentivar a participação de mais validadores. Isso deixa o sistema mais justo e mais seguro. Então, qual a importância da descentralização? A descentralização, então, é um dos pilares do funcionamento do blockchain, porque ele não vai permitir que alguém vai deter o poder total e isso vai reduzir a vulnerabilidade e vai dar uma segurança a mais, que ninguém vai ter controle total sobre o nosso blockchain. E a gente vai, através disso, mostrar uma simulação off-chain, que é uma simulação que vai meio que eu vou fazer através de um ambiente de teste, que vai mostrar o atacante e os nós honestos competindo entre si para validar os blocos. Então, eles meio que vão estar disputando um poder ali para ver quem vai ter controle da blockchain. E o que exatamente a simulação vai mostrar é que o ataque é muito mais fácil em redes pequenas, com poucos validadores ou mineradores. Ou seja, quanto menor a rede, mais fácil é de ela ser invadida. E os principais aprendizados vão ser o maior risco em redes menores, o Proof of Stake como alternativa em alguns casos e a necessidade de distribuição ampla para a gente ter uma maior segurança. Então, as reflexões finais que a gente tem sobre o trabalho no final de todo o processo é a validação da segurança das blockchains, práticas de mitigar esses acontecimentos e a necessidade de estudos contínuos para que a gente consiga ir contra esse processo de ataque, que ele vai estar cada vez em uma crescente e o processo de defesa tem que ir acompanhando cada vez mais também. Então é isso, obrigado e essa foi a apresentação.